eles iremos abordar sobre relacionamento à distância. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Muito obrigada. Desde já, irei dizer que o nosso tema, vamos falar sobre relacionamento à distância. Eu gostaria de ouvir da senhora Alcina. O que acha sobre um relacionamento à distância? Obrigada pela oportunidade de estar aqui a abordar esse tema que eu acho interessante. Para mim, no meu pensamento, o relacionamento à distância requer, antes de mais, compromisso de ambos. Entrega é um desafio porque, partindo dos princípios bíblicos, quis Deus que o homem não ficasse só. Então, é bíblico que o homem fique com a sua esposa. Então, por algum motivo, ter que separar duas pessoas de uma forma física requer muita confiança, requer muita entrega e muita confiança entre ambos, acima de tudo. E o senhor que tem alguma coisa a dizer para acrescentar sobre o relacionamento à distância? Obrigado pela oportunidade. Eu não vou dizer, na minha opinião, mas vou fazer a abordagem porque sou católico, então quero fazer a abordagem como católico cristão. Se pegar essa abordagem nesse sentido, eu vou começar por repetir o que ela disse, que Deus quis que o homem tivesse uma mulher. E a união ou o matrimônio, Deus une homem e mulher para viverem juntos. O relacionamento nunca foi para estar à distância, por causa das responsabilidades que o próprio matrimônio impõe. Amor conjugal e procriação. Então você não vai ter filhos à distância, não vai amar à distância, partindo por aí. No entanto, por causa do trabalho, por causa de muitas outras realidades, há casos em que o homem desloca-se para trabalhar no período de um ano, meses, o homem mesmo. Então, nessas circunstâncias, os dois devem acomodar a forma de como reativar e manter o seu amor contínuo para não ser rompido. A esse momento, se calhar, pode-se considerar como se fosse um relacionamento à distância, mas não é distância. Não se vive uma mulher distante, vivem sempre juntos. O que eles têm que fazer é adaptar a situação por causa dessa pequena separação. E à medida que vão andar, um tem que deslocar-se para o outro para manter o amor conjugal, a vida sexual ativa e a procriação, que é fazer os filhos. À medida em que vão convivendo esta distância. No caso de um casal, né, e para o parceiro ir para uma zona recôndita, onde lá não haja a internet, neste caso, né, ou o telefone, para poderem comunicar-se, para manterem essa ligação entre ambos. Como é que devem fazer neste caso? Simples. Na minha opinião, como eu dizia, o matrimônio de duas pessoas, homem e mulher, e eles prometeram amarem-se na alegria e na tristeza, todos os momentos da vida deles. Sendo assim, de período em período, ela deve deslocar-se ao encontro do outro, ou ele deve deslocar-se ao encontro da outra. Não é pelo fato de estar numa zona, num telefone, não sei o que o amor fica morto, não. Se eles se amam, então, passou um mês, organiza-se e vai visitar. Passaram 2 meses, organiza-se e vai visitar. O essencial é que o amor tem que ser mantido vivo. Como dizia, não existe relacionamento à distância, porque o casamento não é para ser vivido à distância. Então, esta é uma das formas que eles podem gerir, porque é uma situação momentânea, em que um tem que trabalhar distante do outro. É preciso gerir esta momentaneidade. E é possível manter um casamento estável à distância, no caso de ficar um ano sem ver o teu parceiro? Será que a relação vai estar estável? Um ano? Antes de acabar o ano, uma tem que ver o outro. É possível manter, sim. Basta que sejam fiéis uns aos outros. Basta que haja sinceridade, basta que haja honestidade. O problema é que nós temos medo desses elementos. Ser fiel, ser sincero. Temos medo. Por isso que a gente coloca é possível. Porque é possível, sim. Coloque a situação, por exemplo, para as mulheres. Não é possível uma mulher ficar, depois de ter o parto, ficar 4 ou 5 meses sem ter o contacto sexual com o parceiro.
Se é possível, então é possível que o parceiro também faça as mesmas vontades. Ser fiel à sua parceira. Agora, o problema é isso, que a gente tem dúvida dessa sinceridade, tem dúvida desta fidelidade, tem dúvida desta honestidade. Quando tem dúvida, então dizemos que não é possível. Mas se não há dúvida, é possível. Por mim, é possível, basta que ambos se amem e confiem mutuamente. Alguma coisa para acrescentar? No meu entender, o casamento à distância é possível sim manter, desde primeiro que haja comprometimento. Existem elementos, hoje em dia a tecnologia ajuda. Existem elementos que nós podemos usar a nosso favor para manter aquela chama acesa. Somos jovens, podemos atiçar, fazer coisas com que o nosso parceiro de alguma maneira não nos esqueça. Também uma das maneiras que eu acho mais eficaz é o casal manter a rotina, que eu manter na rotina diária do meu marido. Então, eu acho que o que pode falhar num casamento à distância não é a distância, é o comprometimento que nós temos, é a lealdade que nós juramos ter um ao outro. Então, eu posso ter meu parceiro aqui perto e não ter essa lealdade, não é a distância, é o comprometimento do casal. Então, desde que eu me inclua na rotina, eu posso estar aqui e o meu marido distante. Se eu faço parte da rotina do meu marido, ainda que distante, nós vamos estabelecer horário onde nós vamos conversar, onde eu vou me incluir na rotina dele. Já almoçaste? Como estás? Agora vou entrar numa reunião. Falamos depois da reunião. Eu estou inclusa no dia a dia do meu marido. E existem aquelas coisas, nós como mulheres, que podemos também fazer, que apimentem, que não façam com que aquela chama se apague. E é importante que este período de afastamento não seja longo. Por isso que o casamento à distância requer não só tempo, mas também disponibilidade financeira. Fazer com que eu não deixe o meu parceiro sentir muito a minha falta. Então, em algum momento tem que haver renúncia de um dos lados. Eu me deslocar e ele se deslocar ao meu encontro. E como é que uma mulher ou um homem vai desempenhar o papel de ser uma boa esposa, um bom esposo à distância? Interessante. Tem que manter uma rotina de comunicação permanente. Tem que criar hábitos de comunicação de marido e mulher de forma constante. Né? Seja certo que a hora das 20 é uma boa para conversarmos, por exemplo. Conversa. Como também ela dizia, que a mulher muitas vezes é mais criativa. Então, apimente, capriche naquela comunicação vossa à distância, a partir de videoconferências, entre outras coisas. Essa é uma das formas de poder manter. Mas também tem esta situação, que já dizemos no início. Se não tivermos esses meios de comunicação, será que não há de haver comunicação entre eles os dois? Cada vez sim. Depois de um mês, dois, em função das condições financeiras que você já programou, julgo que se vai ver a companhia. Passa uma semana e meia, ou todas as férias, depois regressa. Para manter esta força do amor conjugal dos dois. É preciso perceber que o matrimônio não foi feito para ser vivido à distância. Não. É para vivermos dois juntos. Marido e mulher. Vamos observar um brevíssimo intervalo e voltamos já. Sejam bem-vindos ao programa Vontade e Desejo e conto com a participação dos convidados, a Dona Alcina e o Sr. Quinito. E estamos aqui a falar do relacionamento à distância. Sim, Sr. Quinito, mais uma vez eu gostaria de saber, haverá algum impacto financeiro em um relacionamento à distância em que o casal terá duas casas, neste caso, uma casa onde estará a parceira e outra casa onde estará o parceiro? Como lidar financeiramente com as despesas? Bom, haverá impacto financeiro sim, tendo em conta que quando os salários saem,
Uma parte tem que contar que deixa criança, deixa esposa e as despesas têm que ser reforçadas em casa. O outro também, a outra também tem que contar que o companheiro tem despesas. Então há impacto orçamentário, sim. De alguma forma, o dia a dia da casa sofre um pouco alguma contusão orçamentária. Mas, como digo, só os dois são as melhores pessoas para melhor encontrar o meu termo. Porque, por exemplo, a comunicação à distância, usando os meios, são megas que entram em jogo. Você tem que comprar megas suficientes para poderem falar, se calhar via WhatsApp, isso é uma das negociações, mas há sim o impacto financeiro em causa para gerir essa relação de modo que os dois continuem a olharem-se um ao outro como um casal que sempre esteve juntos e em nenhum momento estiveram distantes um do outro. Por outras, eu estou sublinhando que não pode se sentir que fragilizou alguma coisa por falta de este viajou ou não viajou. Quando isso acontecer, então, a relação pode começar a ter pequenas frições. Mas respondendo a sua questão, sim, haverá. Tem alguma coisa a acrescentar? Sim, eu acho que há sim um impacto e muito grande, porque passam a duplicar as despesas. Se comprava trem de leite só para a casa principal, passa a comprar também para outra casa. Mas é importante que haja planejamento, é importante que primeiro olhemos o casamento à distância primeiro como uma oportunidade. Pode ser também, o casamento à distância não podemos só olhar para o lado negativo, também tem seu lado positivo. Podemos olhar também como uma oportunidade de crescimento. Se calhar, a vida do casal pode melhorar a partir desse casamento à distância. Ele pode estar numa situação melhor lá financeiramente e não só não olharmos para o impacto negativo, também pode ter um impacto positivo. Mas é importante salientar que na maioria dos casos o impacto é sentido porque as despesas todas praticamente são a dobrar. Como evitar traições a um relacionamento à distância? Quando se vive uma relação a dois, a primeira coisa é fidelidade mútua. A segunda coisa é honestidade e sinceridade. Valores esses que dão o aspecto mais amplo, quando Deus diz a dignidade da pessoa humana, que é a imagem e semelhança de Deus. Se você não trai a Deus, não trai seu parceiro também. Mas quando você não vai à igreja, já trai a Deus. Então logo, consequentemente, já trair seu parceiro. Como evitar? Seja fiel a seu parceiro. Seja honesto e sincero. Aquele ato de compromisso realizado no primeiro dia, até que a morte nos separe, está sublinhado nesses elementos principais, nesses valores principais. Fidelidade, amor, honestidade, sinceridade acima de tudo. Então, se você não pauta por esses valores ou tem medo deles, então a sociedade, sim, vai lhe pressionar. Porque a perceber que você é insegura, sua insegurança nasce por simples fato que o companheiro está distante. Se você não é por esses valores, a sociedade vai de novo pressionar. Com os valores monetários. Por saber dizer que você está carente, não tem dinheiro de ABCD. Por outras, quem abre o espaço será você próprio. Tanto por um lado como por outro lado. Basta que você abra as brechas. Então a sociedade vai perceber que aqui há brecha. Tentações vão existir, sim. Não há nada de tentações vão existir. A sua fortaleza está em resistir a essas tentações. Tanto um como a outra. Sente que, no geral, esses valores têm sido observados? Pode ser que sim, por algumas pessoas. Pode ser que não. Na maioria, se calhar, a porcentagem pode fluir para o não. Na maioria, se calhar. Dependendo da leitura como cada um há de pegar. Mas não são por simples razão. Você precisa de aprender esses valores para poder cultivar e viver esses valores. Se eu, na minha casa, com os meus pais, nunca aprendi a ser fiel a eles, honesto, sincero, então nunca também farei no dia a dia com outras pessoas. Então, respondendo mais uma vez, está falando do geral. Pode ser que sim, alguns vivam esses valores. Pode ser que outros não vivam, dependendo da experiência que cada um que você estará a viver. Paracelso, o que acha disso? Para mim, os valores podem ser corrompidos, sim. Nós vivemos numa sociedade de imediatismo. Nós vivemos numa sociedade em que
perdemos aquela essência do que realmente é o casamento. Eu vou falar mais olhando para o lado jovem. Em algum momento, o casamento à distância deixa-nos vulneráveis quando não se observa esse comprometimento. Porque parte do princípio que a regra principal seria, nós estamos numa frequência, numa espiritualidade em que nós vamos entregar nosso casamento a Deus. Primeiro, mas a juventude atualmente não pauta por esses princípios. Eu vou falar pela juventude, não pauta. Então, nos sentimos muito, e depende muito também de como tu vais lidar com o teu ciúme, com a tua insegurança, com a tua solidão. Em algum momento nós não conseguimos digerir a necessidade, achamos que temos lugar vago em que precisamos preencher imediatamente, não conseguimos gerir a falta que o nosso parceiro nos faz. Então, eu acho que a sociedade atual não pauta por esses princípios e é difícil manter um casamento à distância olhando para o contexto atual. Como vencer o ciúme, a solidão e a insegurança que acabaste aqui de referir? Uma das maneiras de nós vencermos a solidão, o ciúme, principalmente é nos mantermos ocupados. Quando tu te mantens ocupado, tu tens menos tempo para controlar por que o teu marido não te ligou até agora, por que até agora não respondeu a tua mensagem. Então, uma das maneiras que eu acho viável é nos ocuparmos com coisas para o nosso bem. Ocupamos a nossa mente, ocupamos com ginástica, com coisas que nos ocupem, ocupem o nosso tempo, para não ficarmos muito fixas no telefone, a controlar por que não me ligou, porque isso gera uma insegurança tal que deixa um casamento, torna aquele casamento tóxico. Tu mandas um bom dia, 10 horas, se até 10h10 não responde, já começam a surgir coisas na tua cabeça. Por que não me respondeu? O que ele está a fazer? Com quem ele está? E fica uma coisa muito tóxica, não faz bem para ti como para o próprio casamento. Considerações finais? Quais são? O que recomenda para a sociedade, neste caso, se tratando do relacionamento à distância? Muito bom. Bom, eu continuo persistente de que o matrimônio não foi feito para se viver à distância. Mesmo aqui eu fui prática, nós já vendo casos em que, por razões adversas, um tem que estar distante do outro, eles devem estar comunicados constantemente, manterem rotina de articulação permanente do seu dia a dia de vida. Porque eles foram feitos um do outro. Valores existem. Honestidade, fidelidade, sinceridade são valores que existem. Mas se nós temos medo de viver esses valores, então vamos perceber que não é possível manter essa relação à distância. Se colocarmos na nossa cabeça de que não é possível, então logo, consequentemente, tu terás relacionamentos que não vão além, por causa do imediatismo, como dizia a senhora aqui, que concordo plenamente. Mas se nós pensarmos do lado mais positivo, mais além, tudo isso é possível. Mas tem que ser ambas as partes, marido e mulher. Pensar de forma positiva para uma relação positiva. A melhor coisa que podemos recomendar é que é possível sim ter uma relação à distância, marido e mulher, por causa de razões adversas. E esta relação pode ser mantida por mais tempo que for necessário, desde o momento que os dois bebam valores, aqueles que decidem perante a Deus. Amar um ao outro, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe. Alguma coisa para acrescentar, Dona Alcina? Sim. Eu parto do princípio que não é a distância que pode colocar em causa o nosso casamento. São os princípios, o que nos uniu, são as nossas bases, aquilo que nós temos como base para o nosso casamento, que é a confiança, a lealdade, a fidelidade, a entrega mútua. Estes são os princípios, então não é a distância. E nós também podemos olhar a distância também como uma vantagem.
Tu quando recebes teu marido depois de um tempo sem estar com ele, a chama é diferente, a recepção é diferente. Em algum momento acende aquilo que aquilo que já estava na rotina. É diferente, aquilo que é diferente. Tu, no dia a dia, o marido chegou, bom dia, eu falo, tudo bem, já passou. Mas quando tu recebes teu marido depois de um tempo, é diferente. E é importante que nesse período que vocês estão juntos, se deem um tempo de qualidade, aproveitem o máximo. E não olhemos o casamento à distância como motivo para intrusos, porque isso depende de nós. Tudo depende de nós. Tu só vais me atingir se eu permitir. As pessoas só vão penetrar, as pessoas só vão influenciar, as pessoas só vão abalar o nosso casamento se nós permitirmos. Então, que nós sejamos mulheres sábias, que tenhamos também homens com comprometimento, porque não é a distância, não são as pessoas, somos nós. O casamento é nosso, as bases são nossas. Desta forma, terminamos o programa Vontades e Desejos. Até a próxima edição.